Olá, sou o professor Felipe Garcia, idealizador do canal TCC do Direito, e hoje eu estou aqui com uma aluna querida, Camila. Camila escreveu sobre a situação das crianças que são exploradas sexualmente na Ilha de Marajó, aproveitando aí o contexto da música que explodiu recentemente da cantora Aimee Rocha. Ela pegou todo esse contexto e transformou num trabalho de conclusão de curso belíssimo, e eu chamei ela aqui hoje para a gente poder fazer o treinamento pré-banca. Então, a banca de Camila, oficialmente, vai acontecer na próxima semana. Então, eu dei a ela algumas instruções, passei para ela algumas orientações para que ela pudesse estar aqui hoje com a gente. Então, ela vai fazer a apresentação. No final da apresentação de 10 minutos, eu farei as minhas considerações e eu peço para que você assista, porque, afinal de contas, as considerações que eu fizer a ela podem ser úteis para você também, ao montar o seu roteiro de apresentação e treinar para a sua banca oficial de TCC. Vamos lá? Olá, boa noite a todos. Estamos agora na apresentação do trabalho de conclusão de curso da aluna Camila França. A Camila tem 10 minutos de apresentação, vou passar para ela a palavra. Então, Camila, pode ficar à vontade para a sua apresentação. Boa sorte. Obrigada. Boa noite a todos. Inicialmente, cumprimento e agradeço a presença do meu orientador, mestre Felipe Rodrigues Garcia. Deixo aqui registrado a minha gratidão por todo acompanhamento e paciência ao longo do desenvolvimento de pesquisa. Cumprimento e agradeço também a presença do professor doutor Igor Alves Norberto Soares e também da professora mestre Sônia Cristina Fagundes Malta. Estou feliz em ser avaliada por dois grandes profissionais que tenho muita admiração. E, por fim, obrigada a todos que estão presentes aqui neste momento. O tema do meu trabalho é o combate à exploração sexual infantil na Ilha do Marajó, a atuação do poder público por meio de políticas públicas voltadas a essa finalidade. Reforço que o que me chamou a atenção para discutir o tema foi a recente denúncia pública da cantora Aimee Rocha, transmitida no programa Gospel neste ano de 2024, que trouxe à tona a realidade das crianças e adolescentes vulneráveis na região, destacando a urgência de ações por parte das autoridades competentes. Vou ler um trecho da música que ressalta essa denúncia. Na Ilha do Marajó, crianças sem lar, presas na escuridão, sem ninguém para salvar. Meninas e meninos, vidas inocentes, nas mãos de quem devia proteger, mas só fazem sofrer. O grito calado, a dor que não se vê. Crianças esquecidas, quem vai socorrer? Essa iniciativa artística contribuiu significativamente para dar visibilidade à problemática da exploração sexual infantil na Ilha do Marajó. A denúncia, ela ressalta a discrepância entre os dados disponíveis e a escassez de ações efetivas, sublinhando a necessidade de respostas imediatas e mais eficazes. Assim, a partir desse cenário, é possível verificar a relevância da pesquisa, por causa da denúncia recentemente feita através dessa música. Levando em consideração todo o cenário retratado, essa pesquisa traz como problema a seguinte questão: quais políticas públicas têm sido implementadas na Ilha do Marajó para a proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes expostas à exploração sexual infantil? Este questionamento, ele norteia a investigação sobre a eficácia das ações governamentais voltadas para a prevenção e o combate à exploração sexual infantil, bem como a assistência às vítimas, analisando os desafios e os resultados obtidos até o momento. O Marajó enfrenta uma série de problemas socioeconômicos. Com uma economia voltada principalmente para a pesca, agricultura de subsistência e turismo, muitas famílias vivem abaixo da linha de pobreza. Este contexto de vulnerabilidade social e econômica contribui também para a incidência da exploração sexual infantil naquela região. A hipótese inicialmente levantada para o problema foi que as políticas públicas atualmente implementadas na Ilha do Marajó para a proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes expostas à prática de exploração sexual são insuficientes e inadequadas para combater efetivamente o problema, devido a fatores como a pobreza extrema, a falta de recursos e, principalmente, também a omissão do Estado. Essa hipótese,
Ela norteia a investigação sobre a eficácia das ações governamentais, propondo uma abordagem mais integrada e colaborativa, adaptada às especificidades regionais, que é necessária para melhorar a proteção e assistência às vítimas. Este trabalho teve como objetivo geral analisar a história e a cultura do arquipélago do Marajó como uma ferramenta para analisar as políticas para a proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes e no combate à exploração sexual infantil. Os objetivos específicos deste trabalho são analisar a história e a cultura do arquipélago do Marajó, avaliar as estratégias governamentais e comunitárias na prevenção e combate à exploração sexual infantil, examinar a vulnerabilidade das crianças e adolescentes na Ilha do Marajó, considerando as tradições locais, a organização social e os desafios econômicos específicos da região. E, por fim, propor recomendações para a formulação de políticas públicas mais eficazes e integradas. Acerca da metodologia, utilizei o método qualitativo, através de revisão bibliográfica de fontes acadêmicas e documentais. Além disso, realizei uma análise das políticas públicas e estudei casos emblemáticos na região, para compreender a eficácia das ações governamentais e comunitárias no combate à exploração sexual. Como marco teórico, buscando fundamentar a hipótese, adotei o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Ele é um norteador fundamental das políticas públicas e ações voltadas à proteção infantil. Este princípio, consagrado pela Convenção dos Direitos da Criança da ONU e pelo ECA, estabelece que todas as decisões e ações relacionadas às crianças devem priorizar o seu bem-estar e desenvolvimento integral. Apresentados os elementos de pesquisa, passo agora a evidenciar os objetivos em cada uma das sessões. Na primeira sessão, são discutidos os conceitos e os impactos da exploração sexual infantil no Brasil como um todo. Essa sessão também aborda o papel do poder público no combate a essa prática, analisando as políticas públicas existentes no Brasil e destacando a importância de assegurar o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Já na segunda sessão, o foco é específico na Ilha do Marajó, onde é descrita suas características geográficas e históricas. Apesar da existência dessas políticas, a implementação enfrenta diversos desafios, como a falta de recursos, capacitação inadequada de profissionais e dificuldades devido à logística geográfica, devido às logísticas devido à geografia da região. A insuficiência de leis locais e a inadequação das políticas públicas existentes são destacadas, relevando, assim, um descompasso entre a legislação e a realidade enfrentadas pelas crianças na ilha. Nessa sessão, eu também discuti casos emblemáticos, evidências e desafios, na abordagem da exploração sexual infantil na Ilha do Marajó. E, por fim, na terceira sessão, são analisadas políticas públicas de combate à exploração sexual infantil, destacando, assim, a atuação do poder público e os desafios e lacunas na implementação dessas políticas. É discutido programas e ações que podem ser desenvolvidos para prevenção e enfrentamento ao problema, além de avaliar a eficácia das políticas públicas na região. Sendo assim, passa-se agora às conclusões de pesquisa. Os objetivos específicos deste trabalho foram alcançados ao analisar a história e a cultura da Ilha do Marajó, destacando como esses fatores eles influenciam na vulnerabilidade das crianças e adolescentes. A avaliação das estratégias governamentais e comunitárias revelou que, apesar de esforços, há uma necessidade crítica de fortalecer a coordenação entre diversos órgãos governamentais e de melhorar também a capacitação de profissionais envolvidos na proteção infantil. Em resposta ao problema de pesquisa, este estudo conclui que as políticas públicas existentes na Ilha do Marajó são insuficientes e ineficazes atualmente na proteção das crianças e adolescentes contra a exploração sexual infantil. A falta de infraestrutura adequada, recursos humanos e materiais,
além de coordenação insuficiente entre órgãos governamentais, compromete a eficácia dessas políticas. Nesse sentido, o fortalecimento da infraestrutura local, o estímulo ao empreendedorismo sustentável e a promoção à educação são medidas fundamentais para mitigar a vulnerabilidade das crianças e adolescentes à exploração sexual. Além disso, o papel do Conselho Tutelar e do Ministério Público na proteção dos direitos das crianças não pode ser subestimado. No entanto, a implementação eficaz das políticas públicas enfrenta diversos desafios e lacunas. A ausência de organizações não governamentais dedicadas à proteção da infância e a falta de engajamento do governo e a escassez de informações são obstáculos significativos que comprometem a eficácia das medidas adotadas. Em finalização à minha apresentação, coloco-me à disposição da banca para esclarecimentos, sugestões e questionamentos. Excelente, Camila. O tempo aqui foi super adequado. 9 minutos, 40 segundos, quase 10. A média. Mas foi, né, dentro daquilo que você precisa mesmo para o dia. Uhum. Vamos lá, então, fazer algumas considerações. Mas antes de fazer as considerações, eu queria saber qual foi o seu sentimento agora, nesse momento. Você sentiu que você falou bem, que você reagiu aos seus sentimentos de forma positiva? Como é que foi sua percepção? Então, antes de apresentar, eu estava bem mais nervosa. Depois que a gente começa a falar, né, as coisas começam a fluir mais. Eu senti, assim, que eu li mais do que eu normalmente estava lendo, enquanto eu estava treinando. Eu, eu fiquei mais presa ao roteiro neste momento. Então, assim, eu não sei se isso é um ponto tão negativo assim, mas eu senti essa diferença, sabe? De quando eu estava treinando, que agora eu fiquei mais presa, assim, ao roteiro. É, eu senti que às vezes eu falo muito mas não sei se interfere tanto. E no mais é isso, assim, eu acho que eu repito muito a palavra exploração sexual infantil. Isso, enquanto eu estava treinando, assim, isso me incomodava um pouco, mas ao mesmo tempo eu não consegui tirar isso, sabe, do roteiro. Não tinha como colocar um sinônimo para isso. Então, eu também queria ter uma opinião para saber se ficou muito repetitivo, sabe, esses elementos de pesquisa, quando eu falo das sessões e tudo. Tá ótimo. Vou te passar todo o meu parecer, então. Sim. Beleza, assim, vamos começar pela construção do seu roteiro. A construção do seu roteiro está muito linear e está muito lógica. Então, qualquer pessoa que assista a sua apresentação, desde a pessoa que leu o seu trabalho até uma plateia mais leiga, vai conseguir entender a mensagem que você está passando, né? É claro que quem não leu o trabalho não vai conseguir pegar detalhes que, por exemplo, eu peguei, porque é claro que tem uma riqueza de detalhes no seu trabalho que as Sim. pessoas que não leram estão perdendo, né? Mas É. depois que publica isso, aí fica acessível para todo mundo. Mas eu gostei, sim, da forma como você foi trazendo os elementos e você cumpriu aquilo que a gente já tinha conversado antes, que são requisitos que a banca vai querer ver na sua apresentação. Uhum. E você traz os elementos de pesquisa, você traz depois as sessões e finaliza com a conclusão. Então, está excelente a forma como você construiu. Você tinha me passado previamente o seu roteiro para eu poder aprovar, e eu fiz uma modificação que eu aqui achei que ficou maravilhosa, assim, a forma como você colocou. Eu Aham. achei que ficou muito melhor do que assim, já estava bom da primeira vez, né? Então você conseguiu melhorar em relação a essa segunda vez. Por quê? O que que você fez aqui que acha interessante as pessoas que estão se preparando pensar também? Você jogou o tema, falou, o tema da minha pesquisa é tal, e você já trouxe o contexto para mostrar por que que esse tema foi importante para você e, consequentemente, foi importante para o direito. Então, você já Uhum. trouxe a justificativa falando da música da Aimee, e você leu o trecho da música, você trouxe essa contextualização que faz com que a sua plateia se conecte mais facilmente ao seu tema. Uhum. Então, se até o momento em que você leu o tema, a pessoa não ainda percebeu do que você está falando, na hora que você coloca lá, a música da Aimee, essa denúncia que foi feita, aí a pessoa já consegue perceber mais claramente. Então, isso facilita, isso é um recurso didático, né, o storytelling, para que a pessoa possa já entender de cara a sua temática a partir de um contexto mais específico, de uma história que você conte, né? Embora no seu caso não foi Uhum. exatamente uma história, mas foi um contexto bem interessante. Isso, E você contexto. faz depois a problematização em formato de pergunta, como tem que ser, a hipótese, os objetivos, a metodologia e o marco teórico. Todos os elementos foram pontuados. Então, não tem aqui a desculpa, por exemplo, da banca
de falar, não escutei, Camila, você falar sobre seus objetivos. Você falou. Uhum. Inclusive, você, mais uma vez, didática, foi falando claramente sobre os elementos. O objetivo geral é, os objetivos específicos são, para não deixar dúvida para a banca. E é sempre importante a gente pensar, né, Camila, que a preparação aqui é para que você seja aprovada. Mais do que se sentir confortável com o que você está falando, é pensar que a banca tem que aprovar a sua apresentação. E Uhum. eu já faço aqui a deixa. Quando você me pergunta, está muito repetitivo eu ficar falando o tempo todo de exploração sexual infantil? Mesmo se tivesse repetitivo, essa repetição ela é importante e necessária para que as pessoas entendam o seu objeto de pesquisa. E como Uhum. você bem disse, eu também concordo com você nesse aspecto, não tem. Então, pelo que nós vamos trocar essas palavras? É. Outra expressão vai ser fiel o suficiente para dizer sobre isso que você está falando, que é a exploração sexual infantil que ocorre na Ilha de Marajó. Não tem como, não tem o que fazer. Então, a repetição, só para você entender assim, quando a gente pensa na comunicação, a repetição ela só é ruim quando ela está trazendo ruído na comunicação. Uhum. Você poderia estar usando outras palavras, outras expressões, mas você está sempre batendo na mesma tecla, sendo que você poderia variar as expressões. No seu caso, não tem como variar e nem tem por que variar, porque é o objeto da sua pesquisa. Então, Uhum. tudo bem, existe uma possível, uma permissão para você ser repetitiva. E eu não achei, tá? Inclusive, não achei que você Uhum. foi, não tive essa impressão. Talvez você, porque você já treinou várias vezes, Sim. para você fique mais óbvio, mas para mim não. Ok. Então, primeiro esse elogio, né, a construção do seu roteiro e a forma como você fez essa modificação que nós conversamos, eu achei que ficou super legal assim. Tomara que a banca também goste, né? Porque não adianta só eu gostar. A banca também tem que gostar, mas eu acho que vai surtir um efeito muito positivo. Eu não quero sugerir que você mude nada, mas sabe uma coisa que eu fiquei pensando? Hum. No seu trabalho, você traz uns relatos tão chocantes, né, daquela questão da balsa, que as crianças são levadas, né, para prostituição por meio de balsas, que eu fiquei achando que talvez seria interessante se isso fosse mencionado na sua apresentação. Tá. E não sei se vai caber, não sei se tem jeito de fazer isso, né? Mas sabe quando você, trazendo essas informações mais concretas, esses casos mais concretos, vai fazer com que as pessoas percebam mais claramente o que é essa exploração sexual infantil. Porque, assim, a mera expressão não faz a pessoa entender a profundidade, a gravidade do que você está tratando, né? Uhum. Mais sério do que uma simples música. A música também foi só uma música, mas o que tem por trás disso é um milhão de coisas que você retrata no seu trabalho, né? Uhum. Então, eu fiquei só pensando nisso, assim, que seria também legal se você trouxesse pelo menos uma evidência do que seria essa exploração sexual. De repente, não sei, né, se você colocasse junto ali da música da Aimee, junto do contexto ali, né, quando você traz a música, falar também um pouco de como que isso acontece. Talvez o caso das balsas, que para mim ficou muito marcante no seu trabalho, É, né? Ou qualquer outra história ali que você acha que caiba. Ou não também, né? Porque assim, nessa altura do campeonato fica mexendo em muita coisa e não convém. Mas eu pensei, eu tava até pensando, desculpa te interromper, tá? É só que a gente está discutindo sobre a questão do roteiro. Eu também pensei sobre isso, principalmente essa questão da balsa, sobre a questão sobre o que que as crianças ganham em troco, né, da exploração. São coisas muito mínimas, tipo, tem relatos de que é R$ 2 a troco do estupro, assim. Tem, às vezes, é um pouco de óleo diesel, porque lá eles chamam o óleo diesel de óleo negro, né? De ouro negro. Chamam de ouro negro porque é extremamente valioso lá, porque é muito caro. Às vezes é em troca de um saco de arroz, né? Então, aí eu pensei justamente nisso que você colocou, e aí eu pensei assim, porque para me falar isso no roteiro, eu fiquei com medo de ultrapassar muito tempo, porque são muitos detalhes, né? E aí, por isso que eu estou assim, confiante que vão me perguntar por que que eu escolhi falar do Marajó e não de Sete Lagoas. Porque aí eu vou conseguir, assim, reforçar essa questão, sabe? Por que que lá me chamou atenção? Por causa disso, 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 pela forma como é feito, que não é uma questão dentro de família, né? Dentro da família, como normalmente acontece o estupro de vulnerável, sabe? Aí até também queria uma ideia sua, assim, se eu posso meio que contar, assim, né? Com uma pergunta desse tipo, ou seria melhor tentar encaixar no roteiro? deixa eu só contextualizar aqui, a gente já teve essa conversa previamente, né, Camila, sobre guardar algumas coisas na manga para gerar uma pergunta previsível. Isso é uma forma estratégica de você também já gerar umas perguntas e já saber responder.
porque a Camila estava com esse problema de querer colocar muita coisa importante no roteiro que vai funcionar para 10 minutos. Então chegamos a conversar sobre isso. Deixa algumas coisas no ar, assim, para que a banca possa eventualmente te perguntar e você já introduziu o assunto que não deu para trazer no seu roteiro de apresentação. Eu acho muito possível. E eu acho possível também que essa pergunta ocorra, né? Por que que você, Camila, no interior de Minas Gerais, resolveu fazer uma pesquisa lá em Marajó, lá na ilha de Marajó, sendo que você nem saiu de Sete Lagoas para fazer isso? E aí você pode trazer esses dados que te chamaram a atenção e dizendo, olha, minha pesquisa foi bibliográfica, as fontes aqui foram bibliográficas e documentais, e não deixa de ser relevante porque foi um estudo jurídico. Então, não haveria necessidade mesmo de eu fazer uma pesquisa de campo, porque o que eu queria estudar eram os documentos existentes. Era legislação, era política pública, né, é o que acontece de fato. Então, os documentos e a bibliografia já eram suficiente para o objetivo que eu queria alcançar. E essa é uma saída que você tem, porque de fato foi o que aconteceu, né? Você não queria fazer uma pesquisa de campo, a intenção nunca foi essa. Até porque nem teria tempo de fazer uma coisa desse porte. Uhum. A intenção era realmente analisar as políticas públicas. Então você deixa isso muito claro no seu objetivo, na sua problematização. E como é que a gente analisa políticas públicas? Por meio dos documentos, por meio dos dados que você trouxe no seu trabalho. Então existem dados que comprovem isso. Olha, existem as políticas, mas não tem os resultados esperados. E tudo isso você consegue demonstrar claramente no seu trabalho. E aí, quando a banca te perguntar isso, porque também acho que pode ser uma pergunta previsível, até porque você deixa isso muito no ar durante a sua apresentação, você vem com essa informação, então. Ah, isso me chama atenção, por quê? Pelos relatos que eu descobri, e que estão em documentos oficiais, de que crianças que são chamadas para as balsas, elas recebem óleo diesel em troca do ato sexual. Enfim, aí você pode explorar um pouco mais esse contexto aí, que é um contexto que é mais grave, né, do que a parte descritiva que você fez no seu trabalho. Então, eu concordo com você. Eu acho que a gente pode manter, então, deixar isso como uma carta na manga, né? Se bem que se eles não perguntarem, aí vai ficar sem essa parte. É, Mas, infelizmente. Ai, mas ao mesmo tempo eu fiquei, ai, meu Deus. é, mas eu concordo com você, sim. Acho que a gente tem que priorizar aquilo que de fato demonstra a construção do seu trabalho e uma história não é exatamente o ponto crucial da sua pesquisa, né? Então a gente pode deixar isso como uma carta na manga, sim. Não vejo problema. Então, assim, só pontuando mais uma vez, o roteiro muito bem construído e muito bem delineado. Você, evidentemente, demonstrou aqui para a gente que você está muito tranquila em relação ao assunto, né? Porque você está nervosa, obviamente, porque você vai apresentar para uma banca de professores. Mas não há dúvida de que você fez a pesquisa, de que você escreveu. Por mais que você lê o roteiro de vez em quando, você está segura. Isso a gente consegue ver no seu porte, né? Na sua postura. Você não está acuada, você não está amedrontada, você está ali falando daquilo que você de fato fez. Não vejo problema em você ler o seu roteiro, eventualmente. A forma como você fez foi uma dosagem, que eu acho uma dosagem. Você foi moderada, né? Você não ficou lendo tanto o roteiro, e também, quando você precisou, você recorreu a ele. Então, não acho também que a gente tem que ficar nessa preocupação de não posso consultar o roteiro em momento algum, porque não, para mim não faz sentido, dentro de recurso de oratória, uma pessoa ir para uma apresentação em público e não contar com o seu roteiro. Não faz sentido, né? O roteiro ele faz parte do recurso de oratória, ele tem que estar ali. Você precisa ter ele perto de você, caso você precise, você recorra a ele. Então, achei que você usou bem, você manejou bem e teve uma boa dosagem nas olhadas que você deu. Isso não prejudicou de forma alguma. Agora, tem uma coisa, Camila, que a gente pode, talvez nos seus próximos treinos você pode levar em consideração, que é, assim, é uma coisa que eu sempre acho que é difícil de fazer, mas nunca é demais pedir. O momento é de muita tensão. E todos os alunos, eu nunca vi um aluno assim, não me lembro de um aluno que ficasse rindo o tempo todo na apresentação, né? Nunca vi. Mas, eventualmente, se você conseguir se lembrar disso na hora do seu treino, porque na hora H vai ser difícil de lembrar, então a gente tem que pensar nisso antes. Assim. Tente abrir mais o seu semblante para fazer com que a sua fala seja mais amistosa, porque o seu tema é pesado, o seu Uhum. tema é um tema difícil de falar, de digerir, né? E se você fica com o semblante fechado, como você ficou, que eu sei que é da seriedade que você dá ao seu trabalho, você também traz essa carga, né, de que para a sua própria comunicação. Então, se eventualmente você levanta mais o pescoço, né, para que o seu queixo fique mais alinhado assim para cima e não tanto para baixo,
tente sorrir um pouco mais, né? Você tem um sorriso cativante, assim, no dia a dia eu te conheço, você ri muito, assim, né? Você tem um sorriso aberto. Isso pode acontecer, né? Não, isso não vai de forma alguma depor contra você. Ah, ela está rindo do trabalho. Não, não está rindo do trabalho, ela está rindo para a plateia, ela quer fazer uma boa comunicação. Então, essa é a leitura que as pessoas que estão te assistindo vão fazer. Então, essa é a única dica que eu te dou em relação à sua oratória. Eu acho que você pode ser um pouco mais, gerar um pouco mais de conexão, com o semblante um pouco mais aberto. Rindo mais, olhando mais, com o queixo, né, um pouco mais proeminente, um pouco mais para cima, porque em alguns momentos a sua postura fica para baixo. Você fica mais, Uhum. mais retraída, mais constrita, que a gente entende também que faz parte do nervosismo e do momento, tá? Mas é porque senão eu não vou considerar nada, né? Eu vou só te elogiar, então eu tenho que fazer uma consideração aqui pra você. Não, mas realmente é uma dificuldade mesmo nesse momento, assim, que a gente fica tão concentrado no roteiro que a gente esquece do corpo, assim, né? Como que você tá, a postura, né? Isso, e esquece também de que é uma comunicação. Então, por mais que você queira acertar no seu roteiro, as pessoas que estão te assistindo, elas querem mais do que a informação. Elas querem uma Uhum, conexão com você. Elas querem ver a Camila vibrando com o assunto, ou a Camila triste com o assunto, ou a Camila revoltada com o assunto. Os sentimentos também comunicam, né? uhum. Mas eu acho assim, a sua postura como aluna sempre foi uma postura muito séria, né? Você nunca foi uma pessoa de fazer muitas brincadeiras, então não se espera isso também na banca, né? Não é sobre isso que eu estou falando. É mais sobre abrir Sim, o sim, semblante mesmo e entendi. deixar para ficar um pouco mais leve também para você, tá bom? Certo, tá bom. Sobre os pequenos vacilos que você dá, não é vacilo, eu não posso falar isso, não está errado eu falar isso. Mas quando você rateia assim, começa a falar uma coisa e gagueja, aí depois você corrige, eu acho que você fez muito bem, porque essas pequenas falhas de comunicação, elas eventualmente acontecem. Se elas não acontecem, fica uma fala muito robótica, fica uma Uhum, fala muito previsível e fica até parecendo que você decorou. uhum, Então, permita-se esses erros, né? Não se puna se isso continuar acontecendo, porque às vezes uma palavra que é difícil de falar, você gagueja, ou você esquece um trecho e tem que repetir o trecho de novo. Isso é legal de acontecer, isso traz humanidade para o seu texto. Isso quebra aquele negócio de tá muito robótico, tá muito superficial. Então, a sua fala que pode permanecer do jeito que está. Com esses pequenos errinhos aí que você comete, isso é ótimo também, né? Não tem que ser tudo limpinho, tudo perfeito. Você fala que você sente que você fala muito, que é um vício de linguagem. Eu não percebi. Teve um momento na sua fala que você usou né, que também é um outro uhum. vício de linguagem para muitas pessoas, mas só é vício de linguagem quando incomoda, quando é excessivo. Você usou uma vez só, né? Aham, Onde que isso vai ser um vício de linguagem? Para ser vício tem que ser reiterado. E também tá tudo bem. Tem uma consideração que a gente faz, né, quando a gente fala de oratória, é que o né é uma pergunta, não é? Quando você joga o né para alguém é porque você está perguntando. sim. Só que na maior parte das vezes, por ser um vício de linguagem, a gente não está perguntando nada para ninguém. A gente Uhum, só manda o né ali sem uma pergunta. Então ele não tem uma função, o né. Por isso que ele acaba não precisando estar naquele lugar. Se entendi. isso acontecer outras vezes, você perceber que você está repetindo muito, né? A dica que eu te dou, que é uma dica de oratória, é tente reter esse vício. Você percebeu que vai falar o né, só segura, faz um silêncio ali. E aí, com o tempo, você vai se acostumando a segurar esses vícios que Uhum, você eventualmente cometa. Mas eu não notei vício nenhum. Foi só o né que saiu uma vez só e não foi um incômodo nenhum. Tá bom? uhum. Ok. É, eu anotei aqui para falar, mas eu já acabei falando sobre essa questão que está te incomodando, né, de você ser uma pesquisadora no Sudeste falando de um fenômeno que acontece em outro local do país que está muito distante de você. Então, acho que o que eu já disse aqui, eu vou frisar, é só você bater na tecla da metodologia da sua pesquisa, e por isso que é importante, né, a gente saber o que é metodologia, porque muitos alunos fazem isso de qualquer jeito. Olha só como é que é importante aqui, né, a gente notar. A Camila escolheu um método bibliográfico e documental. Ela não fez uma pesquisa de campo. Isso foi escolha. Método é escolha. Tem que ver o que faz sentido. Para a Camila não fazia sentido sair de Minas Gerais, sair de Sete Lagoas, onde ela está, e lá para a Ilha de Marajó. Ela não conseguiria fazer isso. Mas o que ela conseguiu fazer? Juntar documentos, juntar livros, artigos científicos que falassem sobre o assunto para ela poder fazer uma análise sobre as políticas públicas, se elas são suficientes ou não.
E você pode bater nessa tecla, Camila. Você pode bater nessa tecla. Pode ser que eles não concordem com isso, que eles acham que deveria ser mais do que isso? Pode. Mas foi o que você se propôs. É o que você achou que conseguiria fazer. Por isso você escolheu essa metodologia. Ah, mas por que que você então não falou da realidade aqui de Sete Lagoas? Porque o que me chamou a atenção, por meio da música, foi o que estava acontecendo em Marajó. E eu queria saber um pouco mais disso. Eu queria saber como é que está a política pública lá. E descobri que não tem nada de política pública, ou quase nada. E o que tem é muito pouco, é insuficiente. E sim, isso é importante para mim, isso é importante para o direito. Tá? Não é porque você mora aqui que você tem que falar só de coisas daqui. Sim. Né? Ok. Camila, parabéns. Eu estou muito satisfeito de ter participado dessa pesquisa junto com você. Eu aprendi muito com o seu texto. Você escreve muito bem, você tem uma postura de pesquisadora muito séria, muito comprometida. Eu acho que vale a pena as pessoas saberem que a Camila, porque é importante, Camila, as pessoas saberem que essas coisas acontecem. A Camila fez o projeto de pesquisa dela num outro tema, então ela ficou praticamente 6 meses escrevendo sobre um tema específico. E quando ela começou o TC2, que era já parte da escrita do artigo científico, ela falou, Felipe, eu não estou satisfeita com o meu tema, né? Aquele tema que eu escolhi não me desce mais, eu estou insatisfeita, eu não quero escrever sobre isso, eu quero escrever sobre a Ilha de Marajó. Eu falei, então vamos, né? Porque quem determina a pesquisa é o pesquisador. E ela trocou. Claro, veio o medo de não dar conta, de ser, tá muito rápido, né? Porque o tempo está passando muito rápido, a gente tinha pouco tempo. Vamos fazer, Camila, vamos ver o que dá. E deu um resultado muito bom. Eu não sei se você ficou satisfeita, mas eu, acompanhando o seu trabalho e lendo o seu resultado, eu vi que você fez um trabalho muito digno, digno de aprovação, com certeza. Eu tenho certeza que você vai ouvir elogios da banca pela sua audácia, pela sua coragem, por ter desbravado esse tema que é muito caro para todos nós brasileiros, né? E depois você vai voltar para nos dar essa notícia. Quer dizer, já vou saber, né? Mas depois você volta no vídeo e contar, foi aprovado. Bem que o Felipe Ok. não queria ser aprovada, que a Camila está com medo de ser aprovada, gente. Tem condição uma coisa dessa? Não tem condição. Mas ela vai pra gente depois. Né, Camila? Sim, sim, com certeza. Se Deus quiser. Tem mais alguma coisa que você ficou com dúvida, que você queira que eu pontue? Não, o que eu tinha ficado com dúvida mesmo é, você conseguiu me passar bastante aqui, essa questão mesmo de que você falou, né, de falar como realmente acontece a exploração. Agora eu estou com, assim, uma pulga um pouco mais atrás da orelha, porque eu realmente estou com vontade de colocar isso no roteiro, mas eu acho que seria muito arriscado, por causa do tempo. Meu tempo já está, assim, em cima, eu teria que tirar alguma coisa. Então, Queria que tirar alguma coisa. E o que eu te aconselho a fazer? Se você quiser, tente reescrever o roteiro e treinar, para ver como que você acha que vai soar melhor, se é a primeira versão ou a segunda versão. E aí você uhum, escolhe. Porque também é difícil você ficar assim, e se eu trocar tal parte do roteiro, como é que vai ficar? Se ficar só na conjectura e isso nunca acontecer de fato no treino, você nunca vai saber se ficou melhor ou pior. Faz um teste. Você tem tempo para isso, né? Porque a sua apresentação é só semana que vem. isso. Faz um teste. De repente vai ficar legal. De repente você consegue tirar um trechozinho ali que não está fazendo tanta diferença. E perguntar uma coisa também. É, supondo que a banca não me pergunte nada nesse sentido, assim, que eu consiga contextualizar. Eu posso falar, assim, meio que fora da minha apresentação? Tipo assim, só levar essa informação? Tipo, eu acho que é importante falar também, por mais que não esteja na minha apresentação, mas é um trecho, assim, que destaca bastante, até mesmo para contextualizar para quem está aqui, né, que não teve oportunidade de ler o trabalho, como essa exploração ocorre lá na prática e tudo. Queria saber se isso, assim, não faz sentido, entendeu? Olha, assim, a banca ela é muito protocolar. Então tem coisas que vão acontecendo no tempo certo. Então não sei se você já assistiu uma banca, Sim. mas então você já sabe como funciona. Foi como aconteceu aqui, né? O Uhum. orientador, perdão, ele abre, depois vem o aluno e fala, e quando ele termina de falar, depois vem os examinadores, eles fazem os pronunciamentos para depois você poder se manifestar. Então não existe um outro momento em que o aluno ele vai ter direito de falar mais sobre o trabalho. O único direito que ele tem de falar mais do trabalho é esclarecendo uma dúvida que foi feita pelo avaliador. Então, assim, Camila, eu não vou te dizer que você não possa fazer isso. Eu até posso te dar o direito de fala, mas eu nunca vi isso acontecer. Isso nunca, Uhum. nunca aconteceu comigo, né? Numa banca, como avaliador, como orientador, nunca vi isso acontecer. Então, se você acha que é relevante, então coloca no seu roteiro, eu acho mais prudente.
Tá bom. né? Se isso está te incomodando, não, preciso falar sobre isso, então fala. Fala sobre isso já no roteiro, já escancara isso logo, né? Para você não Uhum. ficar arrependido depois. Ah, podia ter falado, né? Tá bom. Tá? Ok. Tá bom. Certo. Parabéns, viu, mais uma vez. Obrigado por ter aceitado o Obrigada. convite. Ah, Você eu que pode agradeço. ter certeza que as pessoas vão assistir o seu vídeo, vão se inspirar, porque foi uma excelente apresentação e isso ajuda muita gente. Parabéns pela coragem. Eu que agradeço. O curso foi excelente, me ajudou muito, tirou bastante dúvida, me deixou mais calma depois que eu consegui finalizar o curso. Eu me senti bem mais tranquila, sabe? Porque a gente vai montando ali o passo a passo, vai vendo que não é tudo isso assim, né? O curso deixa a gente mais tranquila ali, porque a gente consegue criar um ciclo, tipo, né? Fazer um roteiro linear, essa questão toda. Por mais, mesmo você como orientador, já tinha nos orientado, né, como fazer um roteiro, já tinha deixado a gente tranquilo quanto a isso. O curso, ele deixa a gente bem mais tranquilo. Isso é inegável. Principalmente depois que tem a banca simulada, a gente consegue ver ali, né, que, tipo assim, por mais que tenha sido excelente, mas é humano, né? A gente vê que não é aquela coisa, aquele robô que a gente fica tentando fazer, né? Então, assim, foi excelente para deixar, principalmente os ansiosos aí, mais tranquilos. Legal, fico feliz pelo feedback. Obrigado mesmo. Então é isso, Camila. Boa sorte. Vou estar lá com você. Estarei lá torcendo, claro, obviamente. Depois a gente volta aqui para dar notícia para o pessoal. Tá bom? Tá bom. Muito Obrigado. obrigada, viu? Tchau, tchau, Camila. Obrigado a você. Tchau, boa noite. Com Deus. Bom, como a própria Camila disse, ela fez o meu curso de oratória para TCC e ela desenvolveu todo o roteiro dela e toda a construção do trabalho dela com base no meu curso de oratória. Se você quiser ter acesso também a essas videoaulas, essas informações tão preciosas para como construir o seu roteiro, como fazer a sua apresentação, eu vou deixar o link aqui embaixo do nosso site para que você possa conhecer um pouco mais desse curso, saber o que tem lá dentro, e vou deixar também um cupom de desconto de 50% para que você possa aplicar e receber o desconto para poder adquirir esse curso, que eu tenho certeza que vai ser útil não só para a sua apresentação de TCC, vai ser útil para a sua vida, porque lá eu falo sobre oratória, comunicação e vários outros pontos que vão ser úteis para você em todos os aspectos da sua vida. Tenho certeza que você vai gostar e vai aproveitar bastante. É só clicar aqui embaixo e até o próximo vídeo.